Pessoal, hoje eu vou responder uma questão aqui, é o seguinte. Será que um migtal, será que um cristão pode ser migtal? Né? Sem cair em pecado, sem se desviar da fé, enfim. Será? É compatível o, vamos dizer, movimento, ou a ideia de migtal, o estilo de vida de migtal, é compatível com o cristianismo, com a fé cristã? Então vamos lá. Para começo de conversa, para a gente começar esse assunto, nós temos que resolver uma questão fundamental, que é, a pergunta, ela traz assim, um cristão pode ser migtal? Eu digo depende. Depende de duas coisas. De que tipo de cristão você está falando e de que tipo de migtal você está falando. Tá? Então eu vou falar de um tipo de cristão, que talvez sirva para demais tipos de cristãos, mas que talvez não sirva para todos os tipos de cristãos. Do que eu estou falando? Hoje, nos Estados Unidos, existem mais de 11 mil religiões registradas, reconhecidas pelo Estado de utilidade pública. Veja bem, religiões diferentes. Dentre essas 11 mil, muitas dessas são religiões cristãs, né? Então, todo mundo sabe que existe o católico, existe o protestante, existe os anglicanos, os ortodoxos, são todos cristãos. E dentre os protestantes tem inúmeras divisões e tudo mais, né? Aí tem os da Assembleia de Deus, tem os do Joseph Smith, como é que é? Os Mormons, tem os da Adventistas, enfim. Eu não tenho como eu falar de todo e cada um. Porque aqui nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando, na verdade, de uma coisa, mas são duas ideias, dois princípios, duas filosofias, estilos de vida no campo moral. Porque se o sujeito me faz uma pergunta, um cristão pode ser um migtal? Essa pergunta é uma pergunta moral. Não adianta você vir aqui no vídeo reclamar. Se você clicou nesse vídeo, meu amigo, é claro que eu vou falar de moral, de teologia, inevitável. Então vamos lá. E filosofia também vou falar, óbvio. Então, eu vou falar dentro da vertente católica, que é a que eu conheço. Por quê? Porque eu sou católico, óbvio, né? Então eu conheço mais o catolicismo e vou comparar os dogmas da Igreja Católica, os princípios cristãos católicos, né? E vou comparar com as ideias de migtal. Só que veja bem, talvez esses princípios católicos, os argumentos que eu usar, sirva para você que seja protestante, ortodoxo, luterano, sei lá o que, anglicano, né? Então, fique no vídeo, mesmo que você não seja católico. E se você é migtal, também fique no vídeo. Quem sabe você pula do migtal para o cristianismo, que eu te garanto é muito melhor. Mas vamos lá. Migtal. Existem basicamente, eu dividi o migtal em dois tipos. Só que eu não vou dizer o tipo X e o tipo Y. Eu vou dizer coisas que eu ouvi dos migtals e vou dizer isso cabe dentro da fé cristã. Isso não cabe dentro da fé cristã. Então, eu te respondo dizendo o seguinte: se você é um migtal que pensa isso, você pode ser cristão, tranquilamente. Se você é um migtal que pensa isso, você não é cristão. Se você é cristão, você caiu em heresia ou talvez em pecado. Vamos lá. Então, um católico ou um cristão, né, em geral, ele pode ser migtal nesse sentido. No sentido de seguir o seu próprio caminho. Por quê? Porque sim. Porque eu quero. Porque eu não quero me casar e simplesmente não tem outro motivo, eu só não quero. Ótimo, você pode ser migtal. Não tem problema nenhum, porque o matrimônio, o casamento, não é obrigatório. Não é obrigatório. Outro sentido, eu quero ser um migtal porque eu quero me dedicar a minha vida à igreja. Eu quero me tornar um santo. Santo Agostinho, nesse sentido, era um migtal, ou seja, ele decidiu seguir o seu próprio caminho. O seu caminho foi o caminho da salvação, o caminho da igreja. Ele virou bispo e tudo mais, né? Então, ele abandonou a mulher que ele tinha convivido 10 anos com ela, e falou, ó, eu vou seguir meu próprio caminho. Então, seguiu com seu filho, Adeodato, e foi feliz, né? Santo Agostinho, um migtal, vamos dizer, nesse sentido. Perdoe-me, Santo Agostinho. Perfeito. Os padres da Igreja Católica são migtals.
porque eles fazem o voto de celibato. Então, eu serei migtal para me guardar para Deus, guardar a castidade para Deus. Eu vou dedicar minha vida ao serviço de Deus, ao serviço eclesiástico. Vou me tornar um monge, um padre, enfim, e vou fazer voto de castidade, vou ser celibatário. Nesse sentido, ótimos migtals. Vamos avançando. Eu quero ser um migtal porque eu curto viajar pelo mundo, eu gosto de viajar e eu não gosto de me incomodar. Eu quero ser um migtal. Tranquilo. Tá. Agora vamos entrar onde a coisa começa a complicar. Mas ainda, vamos dizer assim que dá pra ver. Eu vou ser um migtal porque o mundo de hoje está muito complicado. As mulheres tendem a acusar os homens de assédio. Então é muito complicado flertar, conhecer alguém no Tinder, mandar uma mensagem no WhatsApp, falar com alguém na rua. Veja, são coisas que antecedem o namoro. Para você namorar, você tem que conhecer a pessoa. Então, como é que eu vou falar com uma mulher numa biblioteca, por exemplo, onde esteja só eu e ela, e eu vou pedir o telefone dela, se ela pode dizer que eu tentei assediá-la? Então, como está muito perigoso hoje, não vou me aproximar de mulheres, só falo com mulher se eu estiver na presença de uma outra pessoa, e de preferência que não seja mulher também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi isso dos MGTOWs. Nada que é dito aqui, meus amigos, é à toa. Se você não ouviu, você ainda vai ouvir essa expressão. Esse cara pode ser esse cristão pode ser um MGTOW se ele pensa assim? A meu ver, e tenho alguma dúvida, a meu ver, sim, não é compatível. Não é incompatível, desculpa, com a fé cristã. Por precauções, por ver que isso aí é um caminho que pode levar ele a responder um processo na justiça, levar ele a ter a sua reputação ofendida. Então, por esse motivo, ele pode decidir não se aproximar de mulheres. Vamos avançar. A pessoa que diz assim, ó, não, eu não chego a ter esses extremos, mas eu simplesmente não quero namorar. Porque eu acho uma perda de tempo. E outra coisa, esse negócio de hipergamia aí, né? Aí você começa a gostar da mocinha, aí ela arruma outro, e aí eu levo um chifre e não sei o quê. Então eu já me decepcionei uma vez na vida, não quero mais isso pra mim, e tudo mais, mas não quero saber. Ótimo, esse cara pode ser cristão, esse cristão pode ser migtal nesse sentido. Eu tive uma decepção, não vejo vontade mais em me relacionar com mulheres, pronto. Pra que isso? Né? As mulheres hoje estão muito chatas, estão feministas, modernete, só querem gastar muito, é prejuízo. Tranquilo, isso não é compatível incompatível com a fé. Agora pessoas assim, eu quero namorar, eu quero ficar com as gurias, posso até namorar de vez em quando, mas eu não quero me casar. E é assim que eu vou viver meu estilo de vida. Aí tem um problema. E o cara não precisa nem ser migtal para dizer isso, né? Muitas pessoas praticam isso há muitos anos. De certa forma não é nenhuma heresia, nada disso. Então não é incompatível com a fé. Você pode ser um cristão e agir assim, você pode. Mas fique sabendo que você está pecando. Se você morrer nessa condição, você está condenado. Saiba disso. Quer viver assim? Viva. Não é incompatível. Você não vai ser excomungado, você não, né? Mas fique sabendo que você está em estado de pecado. E que você não pode prolongar e viver a tua vida inteira assim, porque a morte pode te surpreender, né? E você vai estar condenado. Tenho certeza que você vai estar condenado. Tá bom? É dogma de fé. Aqueles que morrem em pecado mortal sem arrependimento descem imediatamente ao inferno. Dogma da fé católica. Vamos lá. Avançando. A coisa vai ficando mais feia, né? Aquele migtal que diz assim: eu não quero namorar, eu não quero casar, porque a sociedade moderna está corrompida. E o casamento virou uma coisa má. Só serve para tirar dinheiro dos homens, para fali-los, para tirar os seus filhos, para botá-los na cadeia sob acusação de estupro, de Maria da Penha, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque não pagou pensão. Então, não vale a pena casar. O casamento virou uma M.
Se você disser que o casamento virou uma M, porque a sociedade o corrompeu, de certa forma que você diz assim, não que todos e em si mesmo o casamento seja uma M, mas que a sociedade moderna o corrompeu em sua maioria, e que dificilmente você vai encontrar uma mulher decente para casar, ou talvez você até encontre, mas as regras de hoje a sufocam, a instigam, e provavelmente a chance de 99% você se lascar, então ainda você pode ser um cristão e pensar assim. Mas fique sabendo que se você não vai se casar, você também não deve namorar. E não deve coabitar. Porque é pecado mortal. Eu não sou o santo do pau oco, tá, gente? Eu estou mostrando o que é a realidade. Tá. Por último não. Seguindo adiante. Migtal que diz assim, não. Casamento? Que? Eu não caio nessa aí. Eu já saí da Matrix faz tempo, meu amigo. Vocês são os gados, vocês vivem numa Matrix. O casamento foi criado por uma sociedade ginocêntrica que inventou essa desculpa esfarrapada de casamento para ter que obrigar o homem a conviver só com uma mulher, para ter que obrigar o homem a sustentar a sem vergonha, porque a sociedade idolatra a mulher, então elas querem que os homens sejam escravos das mulheres, e essa sociedade quer massacrar os homens, e eles criaram uma coisa chamada casamento, ou matrimônio. Isso aí foi invenção dessa sociedade aí, ó, medieval, ou ginocêntrica, esse negócio de Bíblia. Inventaram isso aí para ferrar com os homens. Tudo faz parte de uma grande conspiração para ferrar com os homens. Então você cristão não pode ser migtal nesse sentido. Você cai em diversas heresias, você está em pecado mortal por dizer isso. Veja bem, você pode ser um santo, entre aspas, viver o celibato, né? Eu sou nofap, eu tenho uma... Beleza, cara, você pode ter todas essas virtudes, mas você caiu em heresia. Você, se não mudar de ideia, você não entra no céu. É a fé católica, me desculpe, é a fé católica. Você não entra no céu, porque os hereges não entram no céu. Como hereges não, você pode se arrepender, e aí, tudo bem. Veja bem, meu amigo, você atacou um sacramento da Igreja Católica, que são 7 sacramentos, você atacou do matrimônio dizendo que foi uma invenção dos homens, quando na verdade quem fez foi Deus. Por isso Deus disse lá para Adão, né? Deus fez Eva, apresentou para Adão, né? E ele diz, eis aqui carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e aí o Gênesis diz, por isso deixa o homem, seu pai, sua mulher, para se unir à sua mulher, e os dois não serão mais duas, mas uma só carne. E depois Cristo levantou o casamento, que era natural, que é natural, vamos dizer assim, dignificou ele, trouxe ele para o status de sacramento. Então hoje a Igreja Católica definiu como um dos 7 sacramentos é o matrimônio, para a procriação e educação dos filhos, para levá-los ao céu. Então o matrimônio é uma maneira de viver uma vida santa, uma vida cristã. Tá entendendo? Então você ofendeu esse sacramento, você ofendeu São Paulo, que já alertava sobre isso. São Paulo profetizou sobre isso, que viria tempos em que as pessoas condenariam os casamentos, né? Você está sendo um gnóstico, porque os gnósticos também condenam os sacramentos, os matrimônios, porque eles dizem que todo corpo é mau, não porque a mulher é má, né? Eles não dizem isso. Toda a matéria é ruim, então não tem que haver procriação. Eles cometiam assassinatos de mulheres grávidas com facadas na barriga para cometer um crime mais diretamente contra a criança, né? Eles instigavam o suicídio da humanidade, o suicídio coletivo da humanidade, uns absurdos, né? Se tornaram satanistas na Idade Média, foram massacrados por Simão de Montfort, graças a Deus, né? Foram extirpados aí da Idade Média, que na Idade Média esse pessoal não tinha muita vez, infelizmente hoje estão voltando, né? Através de muitas crenças aí meio discretas, e uma delas é os migtaus. Sim, existe um dedo. Eu não estou dizendo que o migtal se tornou porque ele é um satanista. Não estou dizendo isso. Mas quem escreve os livros, quem procura incutir a sementinha do mal dentro da sociedade, foram os mesmos que fizeram o feminismo.
Outro dia eu ouvi o Dom Sandro falando, foram as feministas que inventaram o feminismo. Não foi! Dom Sandro! Dom Sandro, por favor, meu querido. Você errou. Me desculpe. Gosto muito de você, acompanho seu canal, gosto muito da sua sinceridade. Mas foi a maçonaria quem criou o feminismo e eu provei isso mostrando aqui. Lá no século XIX já se falava disso. Mas tudo bem. Foram os homens que fizeram o feminismo. Mas não importa se foram homens ou mulheres. Mas não foram assim. Porque, claro, agora ele, vamos dizer assim, concordo com ele falou na live do Bruno que o feminismo criou vida própria. Mas discordo quando ele diz que se os donos do mundo quiserem acabar com o feminismo, eles não acabam porque não sei. Acabam. Talvez não do dia para noite, mas em poucos anos. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse tipo de migtal não pode ser cristão. Ou ele pode deixar de ser migtal e virar cristão, óbvio. Convido você, migtal, a se converter à verdadeira fé e tudo mais. Mas um cristão não pode se tornar um migtal nesse sentido. No sentido de condenar os casamentos, dizer que eles são ruins. Não, peraí, Bia. Se você tem câncer, já disse, você tem câncer. Você tem que tirar o câncer. Não adianta você matar a pessoa. Se você matar a pessoa, você mata o câncer? Mata, mas aí não adianta. Então você tem que procurar tirar o mal pela raiz. Só o mal. Todo mal pressupõe um bem, dizia Santo Agostinho. Aliás, o mal só é mal porque ele existe no bem. Como uma janela. Uma janela não existe sem a parede. A janela só existe porque a parede está lá. Então, se há um mal, é porque esse mal existe no bem. O bem não precisa do mal para existir. Mas o mal só existe no bem. O mal é um parasita do bem, porque o mal é ausência, não é um ser. Então, vocês têm que combater o mal, ou seja, essa deformação da natureza. Vocês nunca podem combater a natureza, porque tudo que Deus fez é bom. Deus não faz nada mal. E sendo Deus o único criador de todas as coisas, Deus criou tudo bom. São os gnósticos que dizem que há dois princípios, o princípio bom e o princípio mal. Isso está condenado como heresia, né? Então o diabo, ele é bom. Deus criou ele bom. Ele se fez mal porque ele quis, mas ele não é de todo mal, mesmo assim. Santo Agostinho dizia, se o diabo tivesse tudo de mal, ainda assim ele teria algo de bom, que seria a existência. Mas não, ele tem algumas coisas boas que é da natureza que ele não perdeu, que é a inteligência, que é a qualidade angélica, né? Essas coisas são boas, né? Ele usa isso para o mal, né? Ele abusa da liberdade que ele tem para o mal. Por isso ele é condenável. Não tenho dúvida que ele é malévolo, que é o ser mais malévolo que existe. Mas ele foi criado naturalmente bom. E qualquer coisa nesse mundo que exista como ente, positivamente, é boa. A deturpação do ente que é má. Tá entendendo? Eu estava tomando uma cerveja agora há pouco. Opa, beer. A cerveja é boa. Mas ela pode ser ocasião da minha queda. Porque eu posso beber ela no momento inoportuno. Ou posso beber em quantidade absurda. Então isso é mal. Não a cerveja. O fato de eu fazer mau uso dela. Eu tenho uma arma. A arma é boa. Porque é um objeto, ela existe. Tudo que existe é bom. A arma é usada para o mal. Então, eu vou lá e mato uma pessoa inocente. Então, eu usei ela para o mal. Então, o homicídio é mal. O homicídio não existe como ente. O homicídio é um ato moral. O mal ente não existe. Então, parem de atacar assim o casamento, que é uma coisa boa, né? Uma coisa boa que Deus fez, né? A família, as mulheres, os homens, né? Eu não concordo que o MGTOW é um feminismo ao contrário, como o pessoal diz. Não, é muito diferente. Seria bem justo falar isso. Mas, pessoal, vocês estão cometendo alguns erros. Alguns erros que eu considero perigosos. É claro que não chega nem aos pés dos erros dos feministas. Por que eu digo dos feministas? Porque não existe só mulheres feministas. Existem homens feministas. Vocês não... Muitos homens são feministas e nem sabem. Então, assim, ó, vocês não... Claro que o feminismo é um erro muito absurdo, muito maior que o MGTOW. Mas cuidado. O feminismo também um dia foi pequeno e marginalizado como vocês são hoje, né? Eu, de certo sentido, também sou um MGTOW. Então, o feminismo também já foi marginalizado. Mas ele se tornou esse demônio, esse dragão ambulante que nós estamos vendo aí, que causa muito mal e destruição. Então, cuidado. O MGTOW pode também crescer um dia
e ganhar vida própria, vamos dizer assim, e se tornar uma coisa extremamente prejudicial. Isso não é bom. Vamos botar os pés no chão, vamos lutar por justiça, vamos reclamar, vamos falar sempre. Mas ó, a coisa tem que ser pelo certo, que senão ela se perverte. Se a gente começar errado, ela pode até ir pra frente, no lado negativo. Tá entendendo? Vamos fazer as coisas pelo certo, vamos falar a verdade, vamos ser honesto, vamos reconhecer. Pense no que eu falei. Se você não concorda, apenas pense nisso. Eu vou deixar uma pulga atrás da tua orelha. E você vai refletir os próximos anos da tua vida. Você vai lembrando das minhas palavras, do que eu falei. E que Deus toque no teu coração e você acorde para a verdade. Valeu, meu amigo. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser.